Olá, ricas com cripto, tudo bem? Matheus Braga aqui, mais um vídeo no canal. E esse vídeo eu fiz de forma especial. Preparei vários materiais com o título desse vídeo, você já tá percebendo, é se ainda vale a pena comprar Bitcoin neste ano. Eu quero trazer algumas análises para vocês, fundamentos, dados on-chain, também análise gráfica e alguns modelos que eu utilizo para basear. Sempre me baseei neles e para me basear também para os próximos meses e próximos anos. Esse vídeo aqui eu quis fazer de uma forma disruptiva, atemporal, ou seja, esse vídeo não só vai servir para esse ano, mas para os próximos anos. Então faz total sentido você compartilhar com seus amigos para que eles entendam também as oportunidades principais de acumulação de Bitcoin. Então eu espero que você goste desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o like também no vídeo para que o YouTube entenda que tem relevância esse conteúdo e possa compartilhar com mais pessoas. Então vamos lá pro vídeo. Começando o vídeo, eu quero que você primeiro reflita sobre o que de fato é investimento. Eu tenho me preocupado muito nos últimos meses por conta da euforia da Bull Run. A gente viu várias pessoas acabando até mesmo dentro de um ciclo de alta perdendo dinheiro pela ganância de comprar ativos que prometiam ser muito maiores do que o próprio Bitcoin na sua valorização. De fato, algumas altcoins tiveram grandes valorizações ao longo desse ano, porém, eu quero que você entenda sobre o investimento de valor. O Value Investment, que é uma classificação dentro da bolsa, por exemplo, para classificar alguns ativos, que é justamente você comprar um ativo pelo valor que ele tem, o valor intrínseco daquele papel. Então, quando a gente fala de Bitcoin, por exemplo, nós estamos falando de um ativo deflacionário, um ativo que vai de encontro, por exemplo, ao sistema monetário mundial, onde você tem um ativo escasso, um ativo onde a cada 4 anos ele reduz a oferta no mercado e tem uma quantidade finita. Não pode ser processado mais do que 21 milhões de bitcoins no mercado. Então isso faz com que você tenha uma previsibilidade, o mercado ele gosta disso. Então ao analisar o Bitcoin você tem que levar não somente a sua parte especulativa de um ciclo de alta, não, mas você tem que pensar na acumulação de um ativo que é escasso, ou de um ativo que ainda não é popular entre a grande maioria da população e que tem uma curva exponencial de adoção parecida com o que foi com a internet, inclusive até mais acelerada, ou seja, levando com que as pessoas adotem essa tecnologia ao longo dos anos. E por ser escasso, lá no futuro, cada quantidade, mesmo que seja pequena, de Bitcoin valerá bastante pela forte demanda que ele sofre e pela sua utilidade no dia a dia ser cada vez mais presente na vida das pessoas. Portanto, finalizando essa questão introdutória, se você comprar algo hoje, você deve pensar que aquele ativo valerá algo lá na frente. Mas você tem que tomar essa decisão de forma bem embasada. Bitcoin hoje é o ativo mais antigo do mercado cripto, é o primeiro ativo, o primeiro criptoativo. E como criptomoeda, ele lançou uma tendência no mercado e surgiram várias outras, né? Mas o Bitcoin é provado no tempo. Então, antes de você fazer qualquer tipo de investimento, saiba que o Bitcoin ele tem mais de 13 anos de idade. Então, por isso, você tem hoje um ativo que, de fato, ele é provado no tempo, ele tem seus fundamentos e ele funciona e entrega para o mercado aquilo que ele promete. Aí a pergunta que você pode me fazer... Mas, Matheus, por que investir em Bitcoin, por exemplo? O Bitcoin é uma moeda privada. Ele, na verdade, ele foi criado para isso e se testou e realmente tem total eficácia no que diz a privacidade, né? Então você consegue de fato ter um dinheiro seu que não passa pelo governo, não é controlado pelo Estado e que de fato você tem total liberdade em utilizá-lo, enviando, recebendo transações, utilizando para pagamentos e tudo mais. O Bitcoin, além de ser uma moeda privada, tem toda a questão do halving, que nós já comentamos no início, e também eu vou mostrar um gráfico que fala muito sobre isso, sobre a precificação do Bitcoin pelo halving. Mas basicamente o halving é a diminuição de 50% da oferta de Bitcoins no mercado pelos mineradores, né? Então os mineradores eles recebem um pagamento pelo seu trabalho, pelo Proof of Work, pelas suas máquinas que trabalham validando transações nos blocos da blockchain do Bitcoin e recebem um pagamento. Mas de 4 em 4 anos essa recompensa cai pela metade. O próprio termo halving, né, em inglês, que é metade. Isso faz com que o ativo ele fique cada vez mais difícil de ter à disposição no mercado. E cada vez mais o número de adoção do Bitcoin está crescendo absurdamente. Então você tem número de endereços com mais de 1 Bitcoin, mais de 10 Bitcoins e até mesmo com menos de 0.1 BTC tem aumentado cada vez mais. A adoção do Bitcoin mais somado a
diminuição da oferta de Bitcoin tem uma pressão compradora muito grande, aumentando os valores do Bitcoin. Segundo ponto bastante importante para você entender por que comprar Bitcoin nesse momento é a questão macro, a expansão monetária. Mesmo que 2022 seja um ano de reajuste na taxa de juros, nós tivemos uma expansão monetária absurda que nunca houve na história da humanidade, onde os bancos centrais imprimiram papel moeda de forma abusiva, injetando trilhões de dólares na economia de forma artificial, causando movimentos, por exemplo, de hiperinflação em vários países emergentes, né? Até mesmo a inflação bateu nos Estados Unidos, coisa que realmente não se via. Então, se você tem uma moeda privada, uma moeda escassa, frente a um sistema tradicional financeiro, onde tem uma moeda que cada vez vale menos, como o real, como o dólar, como o euro, e você tem uma inflação comendo o seu poder de compra, não há dúvidas que você tem o Bitcoin como única saída. Bom, agora eu te mostrei alguns fundamentos do Bitcoin, algumas coisas que eu acredito que eu acho que vale muito a pena você ter Bitcoin para o longo prazo, de forma fundamentalista, e agora eu vou comentar o porquê eu acredito na parte de dados on-chain e também de análise gráfica e modelos que eu tenho, que eu utilizo no meu dia a dia e sempre utilizei e vou continuar utilizando e sempre me balizaram para acumulação de Bitcoin a longo prazo. Então, vamos para a tela do meu computador. Bom, esse aqui é o primeiro modelo, tá? O primeiro gráfico, que é a hash rate do Bitcoin. Matheus, o que é a hash rate? Bom, é a dificuldade de mineração. Então, nós tivemos ao longo do ano passado, por exemplo, proibições da China de minerar Bitcoin, proibição de países do Oriente em também minerar Bitcoin, e cada vez mais nós vemos que a mineração não para, né? Que a dificuldade na rede ela é garantida pelos mineradores, né? Que a proteção, isso aqui garante total proteção, porque fica cada vez mais difícil algum minerador ou algum pequeno grupo ter controle de mais de 50% da rede, né? Um ataque de 51%, como é famoso, chamado esse fenômeno. Ou seja, cada vez mais o Bitcoin se torna mais seguro para o mercado, batendo, mesmo com as correções de preço, batendo recorde na quantidade de dificuldade, né, na hash rate do Bitcoin. Então isso é totalmente válido para nós termos como análise de longo prazo um fundamento essencial, que é a segurança da rede. Então o Bitcoin não mudou seus fundamentos, mesmo com a correção de preço normal. Então no longo prazo isso aqui tende a totalmente a precificar. Feito isso, eu peguei esse gráfico do Bitcoin hash rate comparado ao market cap do Bitcoin. Então nós temos o mercado do Bitcoin, né, que é o valor de mercado do Bitcoin, pela hash rate. E note o seguinte, né, nós temos aqui no tracejado o market cap do Bitcoin. Então, em 2017, por exemplo, nós tivemos o topo histórico lá nos 20 mil dólares, né? Mesmo assim, a hash rate ainda estava encaminhando. Não uma rede tão madura como vemos hoje. No entanto, mesmo com a correção até 2018, início de 2019, nós vimos uma hash rate disparar. Ou seja, o fortalecimento da rede ele não parou mesmo com as correções de preço. E isso é muito importante porque mesmo que haja correção de preço, se o fundamento não é modificado, no futuro o preço tende totalmente a recuperar. Então nós vimos que no ciclo de alta, a hash rate continuou subindo. A gente só viu uma queda brusca quando a China decidiu proibir a mineração de Bitcoin. E mesmo assim, olha aqui, ó, a gente teve lá na metade de 2021 a proibição e mesmo assim, no mesmo ano nós recuperamos o patamar do ano anterior. Ou seja, a rede ela se adapta. Então mesmo que proíbam em algum momento ter Bitcoin ou minerar Bitcoin, outros mineradores de outras partes do mundo vão ocupar esse espaço, porque a rede do Bitcoin hoje é disputada, ela é muito valiosa, você tem a disposição de querer ter Bitcoin, então é muito importante isso. Peguei outro gráfico aqui, tá? Que é da hash rate pelo preço médio, que é muito parecido com o market cap, mas nós temos aqui a pressão da inflação da rede também, porque você tem a oferta de Bitcoin, e mesmo assim nós temos um mesmo padrão, ou seja, o preço, ele mesmo com as correções, o hash rate continua subindo. Eu quero trazer para vocês aqui também outro dado on-chain que é baseado na entrada dos investidores institucionais no mercado cripto, no Bitcoin especificamente. E isso vai fazer total diferença para os próximos anos, assim como já fez para esse ciclo. Eu vou aqui mostrar para vocês, esse gráfico aqui foi trazido pelo Willy Hu, tá? Esse cara é um analista on-chain, um dos mais famosos e mais respeitados do mercado. Eu tô trazendo isso aqui para vocês justamente para fazer essa comparação. Essa análise foi do início do ano, mas só para vocês terem uma ideia
de como nós tivemos um crescimento e vai fazer total diferença nos próximos anos, que é a entrada dos institucionais no mercado. Então, desde o evento Bitcoin for Corporations da MicroStrategy, né, que é do famoso Michael Saylor, né, do entusiasta de Bitcoin, nós tivemos uma grande presença das instituições comprando Bitcoin, seja através do seu CEO, enfim, tendo na sua tesouraria, sendo nas suas reservas um pouco de Bitcoin. Então, através de ETFs, através da bolsa direta ou através de compra a mercado de Bitcoin em OTC, né, no mercado de balcões. Então, nós temos esse tipo de fenômeno acontecendo no mercado cripto de forma absurda, de forma logarítmica. Eu quero chamar essa atenção para vocês, porque nós vemos uma modificação dos ciclos. Através do que? Se nós temos um aumento do interesse institucional, esse institucional ele não tem um interesse de curto prazo. Geralmente o institucional ele está pensando lá na frente, e é disso que eu quero tratar com vocês. Então, pensando nesse ponto, o institucional muda totalmente a figura do mercado, porque é um player que se posiciona de forma diferente, de forma um pouco às vezes menos especulativa e pensando mais no longo prazo. Agora eu quero trazer para vocês uma análise gráfica e alguns modelos que eu utilizo com Bitcoin para você ter a certeza de que acumular Bitcoin é a melhor forma possível para o longo prazo, ter lucro no mercado de cripto. Então vamos lá. Bom, aqui nós temos o gráfico do Bitcoin, gráfico BTC contra dólar, tá? Na Bitstamp você pode adicionar no seu TradingView de forma gratuita. E aqui nós temos algumas marcações que eu vou explicar ponto a ponto. Bom, na linha vertical, nós temos a linha laranja que eu assinalei aqui os halvings do Bitcoin. Então, o primeiro aconteceu em novembro de 2012, o segundo, julho de 2016, o terceiro, maio de 2020, e o quarto halving está programado para maio de 2024. Bom, o que isso acontece? A cada halving nós temos a diminuição da oferta de Bitcoin. Isso vai ser bastante importante para a gente entender. Lá no início, quando o Bitcoin foi minerado em janeiro de 2009, a oferta de Bitcoin por cada bloco era de 50 Bitcoins por cada bloco minerado. 4 anos depois, pelo próprio nome halving, metade, caiu para 25 Bitcoins por bloco. 8 anos depois, né, do início de 2009, caiu para 12,5. E em maio do ano de 2020, caiu para 6,25. Então, atualmente, a oferta de Bitcoin ela vem caindo pela metade, mas está em 6,25. A próximo halving vai mostrar uma oferta de 3,125 a cada bloco minerado. Isso quer dizer o quê? Vamos lá ver o histórico de preço. Nós tínhamos, por exemplo, né, essa faixa branca aqui, essa linha horizontal branca, que mostra a máxima histórica antes do halving acontecer. A máxima histórica do Bitcoin, lá para 2011, era de 11,50 dólares, 11 dólares e 50 centavos. Isso antes do halving acontecer. Acontece o halving, existe menos Bitcoin sendo ofertado no mercado, uma pressão de demanda absurda, uma pressão compradora absurda e uma oferta menor. O que acontece? O preço sai de 11 dólares e 50 e bate o seu topo histórico naquele ciclo em 1.150 dólares, ou seja, ele sai de 11 dólares e 50 e vai para 1.150 dólares, né? Um aumento, só para vocês terem uma ideia, de 10.247%. É algo realmente surreal, né? Então, nós tivemos esse aumento. Acontece que, depois do topo histórico, você tem um recuo natural do mercado. E esse recuo ele sai de 1.150 e cai para 232 dólares. Foi o fundo do Bitcoin. E guarde esses fundos, que nós vamos utilizar outra média aqui bem importante, tá? Nós temos esse fundo, e esse fundo nos 232 dólares, o Bitcoin também nunca mais volta. Note, o preço anterior ao halving nós não voltamos, e esse preço também nós nunca mais vamos voltar. Nós saímos, ultrapassamos, fazemos o halving em 2016 e saímos naquele valor e alcançamos os famosos 20 mil dólares. Esses 20 mil dólares também é o topo histórico daquele ano, do ciclo de 2016-2017. Nós tivemos um recuo aos 3.215 dólares, mas note, mesmo com uma queda grande, né, uma queda de cerca de 83%, o preço não volta nem sequer perto do topo histórico anterior. Isso é muito importante. Depois, nós tivemos o Corona Crash, o evento lá pré-pandemia, e nós, teoricamente, estamos formando aí um topo lá nos 69 mil dólares, tá? Vamos até colocar em branco aqui os 69 mil dólares. Tudo bem. Onde nós estamos? Nesse momento do vídeo,
nos 42 mil dólares. O que eu quero trazer para vocês? O fator principal desse gráfico é você olhar para o longo prazo, de forma que a cada halving o preço ele tende a ficar cada vez maior e os topos históricos eles nunca tendem a ser tocados novamente. Ou seja, todos os topos históricos eles foram respeitados e nunca mais voltaram a esses patamares antigos. Então nós temos também os fundos. Caso o mercado esteja fazendo um fundo, nesse mercado nesse momento estamos próximo dos 40 mil dólares, né? Então estaríamos ainda muito longe dos 20 mil dólares. Isso faz com que a gente tenda a respeitar esse fundo que era o topo histórico anterior, né? Então, ao longo do tempo, o Bitcoin também vem se tornando cada vez menos volátil. No entanto, ele respeita esse padrão de que os topos históricos não são tocados mais novamente. Um outro fator nesse gráfico que nós identificamos fundos, e aqui eu já te dou uma dica, e se você puder compartilhar esse vídeo para ajudar outros amigos seus a comprar Bitcoin no melhor momento. E aqui a gente vai fazer alguns gráficos, inclusive com esse, mais outros dois, eu indico pontos de compra no Bitcoin. Bom, nós temos um padrão de uma média chamada média móvel aritmética de 200 semanas. A gente pode vir indicadores e colocar em média móvel. Aqui, média móvel, não é exponencial, é a média móvel simples, aritmética. Nós adicionamos o período de 200 períodos, tá? Feito isso, vou até colocar em branco também, para você identificar de forma mais clara. Essa média, ela sempre colocou os fundos dos ciclos do Bitcoin. Nós temos essa média, ou seja, 200 semanas, desde 2015. E lá, note o seguinte, aqui eu coloquei em verde, né? Nós tocamos no fundo, que é essa média, e respeitamos lá nos 220 dólares. Tocamos, voltamos a subir fortemente. Tivemos o ciclo de 2017 e caímos formando o fundo em dezembro de 2018. Note que o preço, de fato, respeitou mais uma vez a média de 200 períodos, 200 semanas. Voltamos a subir até junho de 2019, caímos no evento pandemia e nós tivemos respeitando essa média de 200 períodos. Essa média, historicamente, é o principal suporte para o final do ciclo do Bitcoin. Então, caso o preço ele esteja próximo dessa média, já é uma baita de uma oportunidade de compra. Nós vemos que a média agora, nesse momento, está nos 19.952 dólares. Ou seja, cada semana que se passa, como ela é uma média que se renova, uma semana a mais do Bitcoin nesses patamares maiores vai substituindo os preços antigos, fazendo com que essa média vá se elevando. Ou seja, nós já estamos ultrapassando o topo histórico de 2017, fazendo com que esse movimento aqui possivelmente seja respeitado e não voltemos abaixo mais dos 20 mil dólares. Então essa média semanal ela pode vir subindo. E meu palpite para a gente encontrar um fundo baseado nessa média é que a gente encontre uma boa oportunidade de compra dos 30 mil dólares aos 25 mil dólares. Seria talvez uma oportunidade de ouro para você comprar Bitcoin e esse preço talvez nunca mais voltar. Então seria uma ótima oportunidade de você comprar Bitcoin. Feito também essa média, que talvez seja um dos principais trunfos, e se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like para você que gostou desse vídeo e ajudar a gente a compartilhar esse vídeo também com outras pessoas. Nós temos também uma LTA, que é uma linha de tendência de alta que acompanha o preço do Bitcoin desde 2011. Então nós tivemos em 2011 esse fundo. Note que até mesmo a média de 200 ela foi um pouco mais acima do que essa LTA. Nós tivemos um segundo toque, que foi o padrão dessa LTA, juntamente no evento pré-pandemia, no Corona Crash, em março de 2020, né? Então nós tocamos essa LTA e note que o preço nesse momento está próximo do toque na LTA. Inclusive nós tocamos lá nos 33 mil dólares. Feito isso, nós estamos sim próximos de um fundo de correção. O preço pode cair mais, Matheus? Sim, pode cair, como eu já falei. Nós podemos inclusive tocar na média de 200, que está nesse momento abaixo dessa LTA. Porém, é uma média bem importante que pode ser respeitada, mas nós já estamos num momento de compra. E eu vou te explicar o porquê. Existe esse outro modelo chamado Bitcoin Rainbow, que é o Bitcoin arco-íris. É um modelo em português que a gente conhece como modelo arco-íris. Ele está em escala logarítmica, ou seja, não está em geométrica, mas está num movimento, né, exponencial. Esse movimento, nós temos o seguinte: movimentos
traçados em relação ao halving e nós temos o preço do Bitcoin. Note, nós vemos uma faixa azul até uma faixa vermelha do preço. E esse gráfico ele nunca nos deixou na mão. Eu vou explicar o porquê. Basicamente, as zonas vermelhas são as zonas de topo do mercado, ou seja, aqui nessas zonas de final de ciclo, nós tivemos a realização principal, onde depois teve grandes correções. Note, nós tivemos uma realização, 2 realizações, 3 realizações. Então, todas as vezes que a gente chega nessas regiões vermelhas, é basicamente um território de máxima bolha, ou seja, um movimento onde pode a qualquer momento romper, estourar e o preço pode cair bastante. Já nessas faixas azuis, mais escuras, são os momentos onde é a melhor oportunidade de você acumular Bitcoin. Historicamente sempre foi, e eu vou provar como. Então, desde a parte azul até a parte verde. Note que ele até fala, né? Você tem, basicamente, você comprar bastante, comprar, acumular, still ship, né? Que ainda vale a pena continuar comprando, e amarelo em hold. Ou seja, do azul até o verde, nós estamos em oportunidades de compra. E olha, vamos lá. 2012, antes do halving, aqueles $10 que eu tinha comentado lá no gráfico, né? Depois, na linha azul, depois o preço vai lá no topo histórico nos 1.100 e pouco, $1.200 e cai até os $220. E aí, novamente, a faixa azul, o preço nunca mais retorna e volta a subir para até o topo histórico nos $20 mil. E aí cai novamente até os $3.200 e nunca mais volta. Ou seja, essas zonas azuis são as oportunidades de você comprar de olho fechado, realmente acumulando para o longo prazo. Então, de forma bem objetiva, nós estamos sim ainda em período de acumulação, ainda de período de você ter oportunidades de comprar Bitcoin mais barato para o futuro. Matheus, pode cair? Pode. Pode continuar caindo bem mais? Pode também. Porém, quanto mais o Bitcoin cai, mais ele se aproxima das zonas de compra, onde mais pessoas grandes, investidores grandes e baleias acumulam suas quantidades absurdas de Bitcoin. Então, eu sempre falo para você seguir os movimentos das baleias, dos grandes e não das sardinhas. Então, acumule enquanto o preço está corrigindo. E cada vez mais que você puder comprar mais barato, você vai ter grandes oportunidades. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, esse modelo, o Bitcoin Rainbow, e também desse outro, chamado Stock to Flow. Bom, Stock to Flow é até um modelo um pouco polêmico, que ele foi desenvolvido pelo Plan B, né, que falou que o Bitcoin ia chegar nos $100 mil e o Bitcoin ainda não chegou. Porém, ele tem uma grande coerência em vários pontos. Eu vou explicar o porquê. Essa linha vermelha, ele é basicamente o modelo de Stock to Flow, né, real, onde é o fluxo por demanda do Bitcoin, ou seja, a oferta e demanda do Bitcoin, tá? E aí você tem a variação do preço em relação à linha principal. Nós temos aqui do lado direito os dias até o próximo halving. Note, pessoal, nós tivemos em todos os topos históricos, né, com exceção de 2012, nós tivemos as regiões verdes do amarelo para a transição verde. Amarelo para a transição verde. Isso quer dizer o seguinte: nós temos aí entre 1.000 a 800 dias para o próximo halving. Então, a partir disso, o movimento do preço ele tende a entrar no movimento de correção, se aproximando do próximo halving. Por quê? Como o Bitcoin ele vai sendo ofertado no mercado, o halving ele é um mecanismo para diminuir a inflação do mercado. O que acontece? Quando você tem o reajuste na oferta, aí tudo bem, o preço ele tende a recuperar. Porém, chega um momento que a demanda ela não é suficiente para a quantidade de bitcoins novos que vão entrando no mercado. Ou seja, tem uma certa oferta a mais do que a demanda, e o preço ele tende a ter uma correção natural dos ciclos. Então, quanto mais nós nos aproximamos do próximo halving, o preço ele tende a ir corrigindo, e quando se inicia o halving no roxinho, o preço ele tende a retomar, porque a inflação ela é reajustada, os novos bitcoins jogados no mercado são também diminuídos pela metade, e você tem uma entrada novamente de demanda muito forte no mercado. Ou seja, cada vez mais que nós vamos nos aproximando do halving, dos 800 dias para baixo, nós vamos nos aproximando das grandes oportunidades de compra de Bitcoin. Então, novamente, as regiões azuis são as principais regiões de compra, onde você comprou e o preço nunca mais voltou. Já as regiões extremas, né? Então, por exemplo, do 1.400 até os 800 a 1.000 dias até o halving, o preço ele tende a ir buscando algum topo, né? Algum topo, e depois, aqui próximo dos 1.000 dias, tende a encontrar um topo histórico e ir corrigindo. Note que o preço está longe até da média do Stock to Flow,
Mas basicamente esse modelo aqui de mercado que eu utilizo é pra gente se balizar em relação aos dias é basicamente para se balizar até os dias pro próximo halving. Então nós temos esse fluxo aqui do gráfico do Stock to Flow. Bom, esse vídeo foi realmente com vários modelos que eu utilizo, que eu sempre utilizei no mercado. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha de fato entendido por que comprar Bitcoin e por que ainda comprar Bitcoin em 2022, 2023, 2024, até não ter mais Bitcoin em circulação, vai ser muito interessante, tá? Então o Bitcoin tende a se valorizar sim. Lógico, com ciclos corretivos é natural, mas essa demanda por um ativo escasso e de uma tecnologia disruptiva tende a ser cada vez maior a sua procura. Eu encerro esse vídeo com uma frase do Friedrich von Hayek, né, que escreveu um livro chamado A Desestatização do Dinheiro, onde ele falava de uma moeda privada criada. Ele ganhou um prêmio Nobel de Economia e 30 anos depois o Satoshi, influenciado pelo seu livro, criou o Bitcoin. Ele falava que a moeda que ajudar as pessoas a prosperar será imitada por outras pessoas, e isso fará com que ela seja a preferida de todos. Então, novamente, nós estamos falando sobre o real, o dólar ser trocado por Bitcoin, que de fato é uma moeda forte, que ajuda as pessoas a se livrarem e se protegerem da inflação, e que te ajuda a prosperar nessa vida, e que outras pessoas vão cada vez mais imitando e entrando pro mercado de cripto, tá bom? Então se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like no vídeo, é muito importante. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!